Olá, meus amores, olá, minhas amoras. Mais uma vez, mais um vídeo. Hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo sobre classicismo. Então eu preparei uma aula muito legal sobre Camões, sobre os Lusíadas, uma aula bem completa, dei uma atualizada nas minhas aulas passadas. Então eu espero que vocês gostem, espero que vocês entendam e que vocês entendam toda a magnitude, todo o esplendor do Lusíadas e entendam por que ele é tão especial para a nossa literatura. Tá batendo um leve reflexo aqui, mas tem problema. Hoje a gente vai falar então só sobre Lusíadas e só sobre Camões, tá? O slide já tá no Drive, tá? Então é só dar uma olhadinha lá no Drive que já tá lá. Espero que vocês estejam todos bem. Espero que seja tudo tranquilo na medida do possível. Espero que vocês estejam se cuidando, tá? E que vocês tenham conseguido, me enrolei agora, que vocês estejam conseguindo se organizar nesse ritmo de estudo todo diferente que a gente tá tendo que fazer, tá? Então, sem mais delongas, sem mais blá blá blá, a gente começa a falar agora sobre Camões e sobre Lusíadas, tá? Vou falar de alguns conteúdos extras, tá? Alguns conteúdos que saem um pouquinho da obra do Lusíadas, mas é para que vocês tenham um conteúdo um pouquinho maior, um pouquinho mais completo, tá? Então, vamos lá. Bom, a gente fala desse carinha aqui, Luís Vaz de Camões, tá? Um escritor, um grande poeta português. Camões vai entrar na nossa lista dos fodas e Camões é o número 2 da nossa lista dos fodas, tá? Então, quem é o primeiro? Vamos recordar comigo? O primeiro é Gil Vicente, um autor do humanismo, e o segundo é Camões, um autor do classicismo português, tá? Vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas depois vocês abrem um slide ou vocês procuram Camões no Google e vocês vão ver que Camões parece que não tem um olho. Exatamente isso, tá? O Camões, ele lutou no exército português durante muito tempo, tá? Ele foi para muitos locais, muitas localidades para lutar. E devido a algumas batalhas, ele acabou perdendo o olho, ele foi atingido no olho, tá? Ele acabou perdendo esse olho. Então, ele tem mais esse mistério em torno de toda a sua obra, em torno de toda a sua pessoa. Vocês vão ver que a vida do Camões é uma vida um pouco agitada, tá? E a gente vai contando todas as fofocas literárias que eu sei que vocês gostam, eu vou contando ao longo da história. Então, vamos começar como a gente sempre começa, com o tempo histórico, tá? O tempo histórico que acontece a escrita dos Lusíadas e acontece a vida do Camões é durante o Renascimento, tá? E o início da Idade Moderna lá em Portugal. O Renascimento, vamos recordar um pouquinho, é a redescoberta desse mundo grego. Então a gente tem o Renascimento, deixa eu me ajeitar aqui, gente, como a redescoberta desse mundo grego que ficou apagado, que ficou escondido durante a Idade Média, durante o feudalismo. Eles começam a redescobrir alguns valores, algumas culturas, recomeçam a descobrem novamente, a mitologia, e isso vai crescendo e torna-se o Renascimento, que é um movimento muito grande, tá? Que é um movimento muito importante e que é um dos marcos da Idade Moderna, tá? O Renascimento, vamos lembrar, ele é um movimento cultural, ele influencia a cultura, ele é um movimento econômico, tá? Ele influencia profundamente a economia, a gente vai ver por causa do mercantilismo. Ele influencia a religião, tá? A gente já vai ter o início de reformas protestantes, tá? E ele vai influenciar profundamente a política. É o surgimento dos grandes poderes absolutistas, dos reis e das rainhas. Então, o Renascimento, ele é um momento de muita mudança, tá? A gente tem que pensar, não podemos esquecer que essa mudança é centrada na Europa, tá? O Renascimento, ele acontece na Europa, ele não acontece no continente africano, nem no continente asiático, nem na América, tá? Porque o início do Renascimento não havia sido descoberta a América, colonizada a América ainda, tá? Mas ele é um movimento muito importante, tá? Então vocês com certeza vão ver Renascimento em história,
tá? Mas trazendo o Renascimento para a literatura, é importante o nosso renascimento cultural. E o renascimento cultural, ele é totalmente atrelado com noções greco-romanas. Então, com aquelas noções que o Império Grego e o Império Romano passaram durante milênios, tá? Durante centenas de anos, e essas noções que ficaram escondidas, ficaram no cantinho durante o feudalismo, tá? Então retoma, renasce, tá? Então o que vai ser importante? Qual a conexão desse renascimento com o que a gente está falando agora? Então a gente redescobriu, como eu já falei, esse mundo grego. Quero fazer um parênteses aqui que é importante para vocês. Quando a gente fala mundo grego, a gente não está se referindo apenas à Grécia como país, ok? A Grécia não existia nessa época. A gente não tem a delimitação territorial atual que hoje a gente coloca como Grécia, tá? Então o mundo grego, ele é muito maior do que a Grécia, tá? Por isso que a gente trata como mundo grego e não como Grécia, tá? Fechando parênteses. A gente vê a expansão desse mundo europeu através das grandes conquistas marítimas, através do início de colonização de outros continentes, de outros territórios. Então, quando Portugal, Espanha, Inglaterra, França começam a colonizar outras localidades, eles não levam apenas um pouco da cultura, eles levam um pensamento europeu. E isso é fundamental para a gente entender, nós como colonizados, qual a influência desse mundo, dessa expansão, da levada desse pensamento para nós colonizados. Então eles levam muito mais que cultura, eles levam política, eles levam tradições, eles levam religião, tá? Então eu quero expandir o mundo europeu. E quando eu falo de mundo europeu, eu estou falando de todas as variantes que compõem esse mundo europeu, tá bom? Então a gente vai ver que é uma expansão cultural, a cultura europeia vai se expandindo, é uma expansão econômica, ok? O modelo econômico europeu vai se expandindo, é uma expansão social, os valores sociais, a ética, a moral, tudo vai se expandindo e principalmente expansão religiosa. A gente sabe, quando a gente estuda história, que um dos objetivos das grandes navegações é a expansão da cristandade, do cristianismo. Por quê? Outro parênteses, abro parênteses. Quando eu começo a expandir o cristianismo, esse cristianismo vai chegar em locais e em pessoas que antes não chegavam. E quando eu conquisto território e fiel, eu conquisto dinheiro, ok? E o dinheiro era extremamente importante para a Igreja Católica, para qualquer religião, ok, gente? Para qualquer igreja é muito importante. Então, com as reformas protestantes de Martim Lutero, de Calvino, tá acontecendo, iniciando, pipocando na Europa, a Igreja Católica precisou encontrar meios de, além de barrar essas reformas protestantes, ela também retomar a conquista de fiéis que deu uma estancada. Por isso que a igreja ela vai apoiar sim as grandes navegações, porque era interessante para ela a conquista de novos territórios, tá bom? A gente não pode esquecer isso. Então, fecha parênteses. Então a gente vê que todo esse grande caldeirão de mudanças vai mudar principalmente a mentalidade do homem europeu, tá? Então vai ser um homem europeu que quer desbravar, é um homem europeu que quer levar sua cultura além e principalmente a mudança de discurso, tá? Então os discursos, o que são os discursos? São as falas que são perpetuadas ao longo da sociedade, elas começam a se alterar. Porque eu preciso de um apoio social para que essas grandes navegações, essas grandes expedições deem certo. Eu preciso do apoio do meu povo,
tá? E como que eu crio apoio ao meu povo? Eu torno essas grandes navegações populares, através de livros, através de músicas, ok? Então, quanto mais popular eu torno, mais apoio da população vai ter. Tudo bem até aqui? Então, vocês já perceberam, e a gente já percebeu, porque a gente estuda junto, que são grandes mudanças, ok? Essas mudanças vão afetar a literatura, por quê? Porque essas mudanças afetam a sociedade. Se afetou a sociedade, obviamente afetou a cultura, tá bom? Então vamos continuar, vamos para o próximo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o renascimento cultural, tá? Um pouquinho mais específico. O renascimento, ele acontece, ele nasce, né, em uma cidade que se chama Florença. Depois vocês dão um Google nela, que ela é linda, muito histórica. E foi lá que começou todo esse processo, todo esse movimento cultural que vai criar um renascimento. Então a gente fala, tá? Quando a gente estuda o renascimento cultural um pouquinho mais a fundo, que o renascimento cultural ele tem duas fases. Uma fase que é esse início, a primeira fase, que é uma fase que tem como sede a cidade de Florença, tá? E a segunda fase, que já é uma fase mais europeia, mais mundial, que tem como sede a cidade de Roma, tá? Camões, por ser um artista português em outro país que não é a Itália, tá? A gente coloca ele no renascimento cultural de segunda fase, tá? Então ele não pertence à primeira, ele pertence já à segunda onda do renascimento. E além disso, falamos que Lusíadas é sim a grande obra renascentista de Portugal. Então, se a gente tivesse que elencar todas as obras durante o Renascimento, durante o classicismo em Portugal, a obra maior e mais importante, com certeza, é Lusíadas, tá? Tanto que Camões, até hoje em Portugal, ele é considerado o maior poeta de Portugal, tá? Ele é o maior artista de Portugal. Mais ou menos como Machado de Assis ele é para o Brasil, tá? É uma representação. Então, gente, percebemos que quando Camões começa a escrever, começa a produzir, e quando Lusíadas é entregue, ele não é inaugurado, gente, fugiu a palavra para mim, tá? Ele é inaugurado, vocês vão entender, já tá numa segunda onda do Renascimento, tá? Essa segunda onda, ela é marcada por quem? Por Leonardo da Vinci, ok? Por Michelangelo, por Boccaccio, tá? São os grandes nomes da segunda onda do Renascimento. Tudo bem até aqui? Então vamos continuar. Quem é Luís Vaz de Camões? Que é o nosso grande nome que a gente está falando hoje. Bom, Luís Vaz de Camões nasceu aproximadamente em 1524 e 1525. Não existem documentos que comprovem a data de nascimento de Camões, ok? O primeiro documento oficial sobre Camões, a gente vai ver que é um documento já no meio da vida dele, um documento muito complicado, tá? Então a gente não tem certeza de qual idade e qual ano, qual ano Camões nasceu, tá? A gente faz estimativas. Porém, sabemos ao certo o ano que ele morreu, que é 1580, tá? É um poeta que vive, vamos pegar 25, tá? É um poeta que vive, teoricamente, até uma boa vida, tá? Ele não morre extremamente velho, mas também não morre extremamente novo, como a gente vai ver principalmente no romantismo, no modernismo, artistas morrendo com 21, 22, 25 anos. Camões até que vive uma vida, tá? Grande, tá? Uma vida com muitas emoções, vocês vão ver que várias coisas aconteceram na vida dele, tá? Então ele morre em 1580. Depois eu falo como que ele morre, tá? Ele vai pertencer ao que a gente chama de pequena fidalguia. O que é pequena fidalguia? Pequena fidalguia é os herdeiros de uma nobreza muito antiga. São herdeiros,
tá? Então ele tem um nome fidalgo, ele tem um nome bem visto pela sociedade, porém ele não tem um tostão furado, tá? Camões nunca foi rico, ele ganhou um pouco de dinheiro com Lusíadas, tá? Mas ele não é rico, ele não pertence a uma nobreza, ele não tem proximidade com o rei de Portugal, ok, gente? Ele não vive nesse ambiente de corte, tá? Ele pertence a uma ex-camada nobre que já teve muito dinheiro, os antepassados dele eram pessoas muito ricas, mas que não souberam gerir o dinheiro e acabaram perdendo tudo, tá? Ele tem uma educação completa. Quando eu falo educação completa, a gente precisa entender que é uma educação que vai até a universidade, tá? Então, para 1500, uma pessoa ir para a universidade é porque ela tem alguns privilégios. E Camões, com certeza, tinha alguns pequenos privilégios. Ele não era rico, ok, mas ele conseguiu ir até a Universidade de Coimbra, tem histórico dele, tá? Então, ele estudou. A gente não sabe se ele terminou o curso, porém a gente sabe que ele tem um conhecimento universitário muito grande, principalmente em humanidades e linguística, tá? Ele vai pertencer ao exército, ele entra no exército e ele tem grandes aventuras no exército, tanto que ele perde o olho, tá? Ele é um bom soldado, falavam que Camões tinha habilidades bélicas, habilidades de combate muito boas, tá? Porém, essas habilidades não impedem dele arrumar confusão e ser exilado. O que é ser exilado? É ser convidado a se retirar de Portugal, tá? Por que que Camões é exilado? Agora é a hora da fofoca do TV Fama Literário. Falam, tá, que Camões se apaixonou por uma nobre, tá, por uma mulher casada que vivia na corte, ok? E por ela ser casada, eles não puderam ter o relacionamento, porém o marido descobriu que Camões era apaixonado por ela. Quando o marido descobre, ele vai e duela, ele briga com Camões. E Camões corta a orelha dele, tá? Como ele era muito próximo do rei, o marido, tá? Ele manda o rei exilar o Camões. E o rei aceita, o rei manda Camões ser exilado, tá? E em 63, Camões é convidado a se retirar de Portugal. Ele vai para a China, tá? Lá na China, indo para a China, na verdade, ele começa a pensar no Lusíadas, ele começa a escrever o Lusíadas. Então, Lusíadas é o fruto, é o nascimento de um movimento de exílio, tá? Então, enquanto ele tá longe, ele escreve sobre Portugal, tá? Aí tem a história, tá? Que durante a viagem de volta, porque ele volta para Portugal em 70, tá? Na viagem de volta, ele traz com ele para Portugal uma namorada, uma chinesa. E quando eles estão quase chegando em Portugal, o barco sofre um desgaste, tá? Uma tormenta pega esse barco e eles são obrigados a pular do barco para não se machucar mais. Então o barco está sendo destruído, tá? Eles são obrigados a pular. E quando eles pulam, Camões precisa escolher o que ele vai proteger. Se ele vai proteger o livro que ele está escrevendo, que é os Lusíadas, ou se ele vai proteger a namorada que não sabe nadar, tá? A resposta vocês têm aqui, tá? Ele escolheu proteger o livro, tá? Então contam as fofocas que a namorada morreu afogada porque ele não ajudou, ele não conseguiu ajudar ela, tá? Ele escolheu proteger o livro, tá? Ele vai publicar em 72, então 2 anos depois que ele volta, ele finaliza nesses 2 anos, tá? E ele entrega o livro para o rei, Dom Sebastião, tá? E ele vai conseguir publicar, era essa palavra que eu estava esquecendo, esse livro, tá? Ele consegue um certo dinheiro com esse livro, porém, nada muito grande, e em 1580 ele morre em péssimas condições financeiras, tá? Ele morre indigente, ele morre vivendo de favores na casa de amigos, tá? Por isso, a gente não sabe onde Camões foi enterrado,
tá? Então, quando vocês forem para Portugal e vocês procurarem, vai ter 3 túmulos para Camões, tá? Existem 3 túmulos, tudo bem? Um em Porto, um em Lisboa e um em Coimbra. Tudo bem até aqui? Então a gente entende essa vida super conturbada, super agitada do Camões. E agora a gente vai entender um pouquinho o que é Lusíadas, o que é essa grande obra Lusíadas. Bom, antes da gente entrar de vez em Lusíadas, a gente precisa entender o que é epopeia, tá? Epopeia é uma grande aventura, tá? Então nós temos muitas epopeias, muitos livros que são considerados grandes epopeias. E a gente divide epopeia em epopeia natural e epopeia artificial, tá? Vou falar primeiro de epopeia natural e depois eu falo de epopeia artificial. Aí a gente fala sobre qual tipo de epopeia é os Lusíadas, tá? Então, o que é uma epopeia natural? É uma história que vai nascer de onde? Dos cantos populares, tá? Então, ele nasce do povo, ele nasce de histórias. Ele não, ela, né? A epopeia... Ai, deixa eu me ajeitar, gente. A epopeia nasce de histórias que a população conta, tá? E essas histórias têm um significado muito grande para a população, ok? Por isso que é muito importante, porque essas epopeias, essas histórias, elas demonstram muitos significados, elas têm muitos significados nos detalhes. Então, isso que dá a característica de uma epopeia natural, porque ela surge naturalmente, tá? Epopeia sempre vai registrar, gente, guerra e conflito, sempre, tá? Se a gente está falando de casos de amor, não é epopeia, tá? A epopeia sempre envolve um conflito, sempre envolve uma guerra, tá? Nesses registros a gente consegue perceber muito nítido a cultura, tá? Então a cultura da localidade, a cultura dessa população se apresenta assim muito claro quando a gente analisa essas epopeias. E a gente tem 2 epopeias que são os grandes marcos da literatura, que é Ilíada e Odisseia, ambas epopeias criadas por Homero, tá? Então essas histórias são histórias que eram contadas pela população do mundo grego antigo, tá? Então eles iam contando tanto que tanto Ilíada quanto Odisseia tem a questão da mitologia grega toda envolvida, tá? E são histórias que vão sendo contadas, que vão sendo passadas de geração em geração, até o autor ouvir essas histórias e falar: nossa, tem coisa boa aqui, deixa eu escrever. E ele escreve. Dessa forma surgem as epopeias naturais, porque elas surgem de maneira natural e elas surgem pelos povos, tá? Todos vocês têm epopeias naturais que foram contadas por pais, que foram contadas por avós, por bisavós, tá? Isso é muito normal, faz parte da cultura. Toda cultura adora uma boa epopeia, tá? A gente adora grandes aventuras e é normal do ser humano querer contar essas aventuras através das histórias, tá? Às vezes algumas histórias são escritas, são eternizadas, outras nem tanto, elas vão se perdendo ao longo do tempo. Então, se Homero não tivesse escrito a história de Ilíada e a história de Odisseia, provavelmente a gente não conheceria tanto sobre o mundo grego como a gente conhece hoje. Só para fazer um detalhe, tá? Ilíada conta a história da Guerra de Troia, tá? E Odisseia conta a volta desse grande guerreiro para a sua casa natal, depois de anos perambulando pelo mundo, tá? Um completa o outro, tudo bem? Então, a gente percebe que epopeia são aquelas grandes histórias, aquelas grandes aventuras que surgem no dia a dia. Ao contrário da epopeia natural, a gente tem a epopeia artificial. E se é algo artificial, é algo encomendado. Então, vamos pensar que eu sou a rainha do Brasil a partir de agora, tá? E eu contrato artistas para contarem sobre as grandes aventuras dos heróis brasileiros. Eu estou encomendando. Não foi o povo que criou e um artista escutou, gostou e escreveu. Não. O povo criou, porém eu pago para alguém escrever. Por isso que não é natural, tá? Ela, obviamente, é inspirada nas epopeias naturais, tá? Os valores são os mesmos.
E por que que a gente cria uma epopeia artificial? Para exatamente isso, tem um único objetivo: legitimação de poder histórico. Então a gente cria essas grandes histórias para que essas histórias sejam perpassadas por um número gigante de pessoas através dos livros e que quando elas fossem perpassadas, quando elas são perpassadas, elas entrem no imaginário das pessoas, ok? As grandes epopeias que a gente tem: Eneida de Virgílio, que é uma epopeia sobre o Império Romano, tá? E os Lusíadas do Camões, que é o nosso grande objeto de estudo, tá? Que é uma epopeia sobre a história de Portugal. Então, quando Camões cria essa epopeia, ele quer criar uma epopeia mesmo. Então, ele pega as histórias que ele ouviu, ele cria essa história e ele vende essa história, ok? Então, não é algo natural do Camões. Ele quer lucrar com essa história e ele sabe que ele vai lucrar, ok? Por isso, a gente caracteriza como epopeia artificial o livro dos Lusíadas. Vamos seguir, que a gente tem muita coisa para falar ainda. Os Lusíadas é publicado em 1572, tá? Porém, já teve muitas outras impressões, tá? E até hoje ele segue sendo publicado. Ele é a maior epopeia da Renascença portuguesa, tá? Nenhum outro livro se equipara em magnitude e importância com Lusíadas, tá? Até hoje as pessoas tentam criar outros Lusíadas, mas não conseguem, tá? É uma epopeia artificial, como eu já falei, é a grande obra-prima de Camões, tá? Camões ficou muito tempo para escrever Lusíadas, ele ficou em torno de 10 anos, desde o início do seu exílio, tá? Até o final do exílio, tá? Então é bastante tempo, dá aproximadamente 10 anos. E é a grande obra-prima. Camões tem outras peças escritas, ele tem teatro, ele tem poesia amorosa, poesia lírica, tá? Mas nada chega aos pés do Lusíadas. No teatro ele se inspira muito em Gil Vicente, que é o nosso primeiro foda, tá? E a poesia lírica é uma poesia muito pequena que ele fazia mais para os grandes amores da vida dele, tá? Que ele tem vários grandes amores, tá? Lusíadas não. Lusíadas ele fez para o maior amor da vida dele, que é Portugal, tá? Então vamos seguir. O que fala Lusíadas? O que conta essa história? Vai contar os relatos da história, tá? Então Lusíadas, ele pega um pedaço da história de Portugal e vai contar esse pedaço da história, tá? Só que ele vai contar essa história sempre exaltando Portugal. Então Portugal é muito exaltado, tá? Portugal é colocado num patamar de herói, tá? Então nenhum país é melhor que Portugal, nenhum povo é melhor do que o português, nenhum marinheiro é melhor do que o marinheiro português, então coloca Portugal no patamar mais alto que há, tá? O cenário, o que estava acontecendo em Portugal, então esse absolutismo português, esse mercantilismo, esse expansionismo, era o local exato para que uma epopeia nascesse, tá? Então tava todo mundo exaltando muito Portugal, já tava esse clima nas ruas e Camões aproveita e cria isso, tá? Então a gente vai ver uma exaltação do mercantilismo e do expansionismo. Então a gente vai ver que a história narrada é uma grande expansão, é a saída de uma expedição de Portugal até a Índia, tá? Então essa expansão portuguesa, essa expansão da cultura portuguesa, a expansão do catolicismo português vai ser exaltado durante a obra inteira, tá? E por que é criada essa obra? Para novamente legitimar o poder de Portugal perante aos outros países europeus. Então, já que nenhum outro país tinha uma epopeia, estava na hora de Portugal, o melhor país de todos, também ter a sua epopeia, tá? Então é por causa disso que Lusíadas é publicado e é escrito. Bom, a gente vai ter várias histórias, na verdade, mas dois focos narrativos que vão se unir, tá? O primeiro é a história de Portugal entre os anos 1140 até 1560. Então, Camões pega esses 400 anos de história, tá? Condensa
e vai mostrar em Lusíadas. Por que ele pega exatamente esses 400 anos? Porque foi o tempo que durou a dinastia de Borgonha e a dinastia de Avis, ok? Até mais ou menos quando Camões morre. A dinastia continua, mas ele vai contar da dinastia até que ele viu, tá? Por que isso é extremamente importante? Porque a dinastia de Borgonha funda o país Portugal, tá? E a dinastia de Avis é a dinastia que estava comandando Portugal na época de Camões. Então ele escolhe falar sobre essas duas dinastias. Ele não conta a história antes das dinastias, ele conta a partir do início da criação do Estado português, tá? Essa é a primeira história. Segunda história é a viagem do Vasco da Gama, tá? Então ele vai mesclar, ele vai fundir, ele vai misturar essas duas histórias, tá? O Vasco da Gama foi um marinheiro, foi um comandante português que viajou, tá, com uma tropa grande até a Índia. Só que ele não vai no caminho convencional. Qual que era o caminho convencional? Todo mundo agora mentalizando o mapa mundi aí na sua cabeça. Qual que é o caminho convencional? Você sai de Portugal, tá? Então vamos pensar que a tela do meu computador é a Europa. Você sai de Portugal, que está aqui na beirada, a Índia está aqui, você cruza pelo continente, certo? Certo, esse é um caminho. Porém, esse caminho era extremamente caro, tá? Esse caminho tinha muitos impostos, muitas paradas, muitos pedágios, e Portugal queria descobrir um outro caminho. Qual o caminho? Por mar. Então, você sai de Portugal lá em cima, você faz toda a costa ocidental da África, chega lá embaixo na África do Sul, sobe e chega até a Índia. Esse caminho ninguém nunca tinha feito. Muitos tentaram, mas as tripulações morriam no meio do caminho, tá? E Vasco da Gama, com o apoio financeiro do governo, tá? Da monarquia portuguesa, começa e vai fazer essa expedição e é muito bem sucedido, tá? Vocês vão ver, depois eu vou falar que o Vasco da Gama foi com um número grande de tripulantes e volta com um número muito pequeno, mas ele consegue voltar. A partir do momento que ele voltou, a expedição foi bem sucedida, tá? Então ele faz essa expedição com 28 anos, muito novo, tá? E é uma expedição muito bem sucedida e é uma expedição que abre portas e abre caminhos para Portugal, expandir todo o seu território para parte do continente africano e para a Ásia, que isso é muito importante financeiramente falando. Por que ir até a Ásia, Marina? Ir até a Índia, coisa estranha, para quê? Gente, especiarias, produtos que só tem lá, ok? Produtos diferentes. Lembra, a gente já está no início do mercantilismo. O mercantilismo, ele vai buscar outras coisas e outros produtos que não tem na Europa. Quando eu trago alguma coisa diferente, essa coisa começa a valer mais, tá? Eu tenho que expandir o meu comércio e expandir o meu nível de produção e o meu nível de consumo para outras localidades. Tudo bem? Então vamos lá. Como que acontece essa viagem? Essa viagem ela só acontece graças a uma localidade, que é a famosa Escola de Sagres. O que é a Escola de Sagres? A Escola de Sagres é como se fosse uma universidade criada por um rei português, tá? E esse rei português começa a perceber que não dá para ficar parado no tempo, tá? Que a gente tem que avançar na tecnologia, tem que avançar na ciência e é exatamente isso que ele faz. Ele cria uma escola para matemáticos, físicos, biólogos, astrônomos, filósofos, sociólogos. Ele cria essa escola, ele paga para essas pessoas estudarem e essas pessoas começam a fazer pesquisa e essa pesquisa vai se tornar em conhecimento. Então, graças a 80 anos de estudo da Escola de Sagres, é que Vasco da Gama consegue fazer essa viagem, tá? Essa viagem não foi barata para Portugal, tá? Portugal investe, empreende nessa viagem
E a gente fala que essa viagem, na época, foi o maior empreendimento de Portugal. A viagem ao todo levou um pouco mais de um ano. Ela começa em julho de 1497 e Vasco da Gama volta em agosto de 1498, tá? Então é um ano e um mês. Foi uma viagem que deu certo, tá? Ele volta, ele conquista territórios, tá? Ele conquista a rota marítima é dele agora. Porém, é uma viagem com muitas perdas humanas, tá? Muita gente morreu. Então, só para vocês terem uma ideia, Vasco da Gama saiu de Portugal com 4 navios cheios, tá? Tripulação lotada. Ele volta com 1 navio e 55 tripulantes, tá? Eles voltam muito mal, tá? Muitos deles têm escorbuto. O que é escorbuto? Depois vocês procurem, vocês pesquisem no Google ou perguntem pro professor ou professora de biologia, mas é a falta de vitamina C no sistema, tá? No nosso corpo. Então começa a dar feridas, tá? Então tem isso, tem a desnutrição, ok? São vários os fatores que vai perdendo tripulação ao longo da viagem, porém ele volta. Ele voltando, ele conquistou o financeiro, que era o que importava, tá? Então a viagem só acontece porque muitas cabeças pararam e começaram a pensar em formas de fazer essa viagem dar certo, tá? Então, novamente, obrigada, cientistas, tá? O que é essa viagem? Essa viagem é uma visão europeia, tá? E o Lusíadas vai contar com essa visão europeia. Então, em nenhum momento a gente vai ver o outro lado da moeda de quem foi conquistado, tá? Camões não fala, tá? Só fala que tem que expandir essa visão europeia. Então, tem que expandir uma visão europeia sobre o quê? Sobre o expansionismo. E esse expansionismo é só expandir a cultura, a sociedade de Portugal? Não. Tem que expandir também o cristianismo. A cristandade também tem que ser exposta, tem que ser levada a essas novas localidades. E a cristandade, o cristianismo vai salvar essas novas localidades da ignorância humana, tá? Então a gente vê que na época que inaugura Lusíadas e o próprio Lusíadas, tá? Tem uma euforia de dominar através do imperialismo, tá? Então eu começo a dominar novos territórios, isso cria uma euforia, tá? No dominador e cada vez ele quer mais, tá? Então a gente vê que através da viagem do Vasco da Gama começam os primeiros contatos sólidos entre Europa e Ásia. Já existiam contatos, mas eram contatos muito iniciais, tá? E a viagem de Vasco da Gama abre o caminho para toda a relação comercial que começa entre a Ásia e a Europa. Vamos seguir. A gente percebe um sentimento ufanista. Lembra que eu falei já que é o ufanismo? O sentimento, o amor exacerbado, exagerado em relação à pátria. Então, eu amo a pátria mais do que tudo. Tudo bem? O marinheiro português vai ser o grande herói dos Lusíadas, tá? Então, Camões coloca esse herói como o maior herói de todos. Então, se ele se torna o maior herói de todos, o marinheiro português é o maior herói de todos, tá? Se a gente tem um herói, precisa ter um vilão. Toda a história é assim. Quem vai ser o vilão? Os árabes, ok? Os árabes que viviam na Índia e na Ásia são os grandes vilões de Camões. Por quê? Por causa do cristianismo, gente, ok? Então, já que o protestantismo é um vilão europeu, eu preciso de um vilão asiático. Então, os árabes vão se tornar esses vilões asiáticos. Os muçulmanos, os hindus, todas essas religiões, tá? Vão se tornar os vilões. A gente percebe, agora grifa isso daqui, hein? Para quem tá copiando no caderno. Que na história, em Lusíadas, a gente tem um plano histórico, a história de verdade,
e um plano mítico, uma história inventada. Nesse plano mítico vai aparecer quem? Vai aparecer alguns deuses grego-romanos, tá? Então a gente tem a presença da mitologia grega. Mas Marina, Camões não era católico? Como assim tá colocando herói? Como assim tá colocando mitologia? Ele era católico, mas ele fala que ele precisa colocar a mitologia para tornar a história um pouco mais interessante, ok? Então a mitologia é colocada na história apenas para tornar ela mais interessante. Ele não vai defender o paganismo ou politeísmo na sua obra. Pelo contrário, ele super defende o catolicismo. Tudo bem? Tá? Então tem Deus, tem deuses, tem mitologia? Tem. Tá defendendo o politeísmo? Não. Então tá liberado. Ok? Vamos lá. Como que é dividida a obra? Dividida em 10 cantos, tá? Como se fossem capítulos. Esses 10 cantos vão ter 1102 estrofes, é um poema, ok, gente? Não é uma prosa. 8.816 versos, todos os 8.816 versos são versos o quê? Decassílabos. Marina, todos? Aham, querido, todos. Imagina o trampo para escrever tudo isso. Já achou bom? Calma aí. Como que é o esquema rímico das estrofes? Todas as estrofes têm 8 versos, ok? Todas. E todas têm esse esquema aqui. A primeira estrofe termina com a rima. Com uma rima, a gente então coloca o A. A segunda estrofe vai ter uma outra rima, a gente coloca B. Aí volta para aí a terceira estrofe rima com a primeira. A quarta estrofe rima com a segunda. Tá? A quinta estrofe rima com a terceira e com a primeira. A sexta estrofe rima com a quarta e com a segunda. E as últimas 2 estrofes rimam entre elas. Marina, isso é em todas as estrofes. É, meu amor, é em todas as estrofes. Vocês entenderam agora por que o cara demorou 10 anos para escrever, gente? A gente desiste no primeiro versinho. Ele escreveu 1.102 estrofes com isso, tá? 8.816 versos decassílabos. Gente, não é para qualquer um, não. Você imagina você pensar em todas as palavras para que na hora de fazer essa canção dê decassílabo em todos os versos? Pouco foda, né? Pouco foda. Vamos continuar. Além daquela divisão, como que a gente tem a divisão dos capítulos? Primeiro a gente tem uma proposição, vou explicar o que é. Depois a gente tem uma invocação, ele vai invocar algumas coisas. Ele dedica o livro, Os Lusíadas, para uma pessoa. Não é para a chinesa, tá, gente? Já tira o cavalinho da chuva. Depois ele vai fazer a narração, a história mesmo. E o epílogo é como se fosse uma conclusão. Vou falar de todos e dentro da narração eu vou contar alguns pontos chaves, tá? Então vamos para a primeira proposição. Por que ele está escrevendo Lusíadas? Qual que é o objetivo dele quando ele escreve Lusíadas? Ai, Marina, ganhar dinheiro. Também, tá, gente? Mas não ganhou tanto, não valeu tanta pena. Primeiro, honrar os feitos e as ações do povo português. Ele quer honrar a história de Portugal, ele quer colocar no livro a história magnífica de Portugal. E consegue? Consegue, gente, a gente lê até hoje. Ai, Marina, eu não leio. Deveria ler, tá? Sentimento ufanista, ele quer colocar esse sentimento para fora, porque ele acha que todo mundo tem que sentir igual ele. Admiração por todos esses feitos. Então ele fala assim, gente, feitos tão importantes para a história, para a humanidade, não podem se perder com o passar dos anos. Eles têm que ser guardados para sempre. Vou escrever um livro sobre isso. Papum escreveu. E, lembra da legitimação? Ele quer legitimar, ele quer comprovar que entre todos os países europeus, ninguém tem o controle do mar
tão forte como Portugal. A Inglaterra tenta, a França tenta, a Espanha arranha, mas quem controla o mar de verdade? Só Portugal. Então vocês entenderam o objetivo dele por trás desse livro? Não é um objetivo qualquer. Ele quer mostrar, esfregar na cara de todo mundo que nenhum país é tão bom quanto Portugal. Ó, emocionei. Vamos lá. O que ele vai invocar? O que ele vai chamar para inspirar ele? Ele chama as musas. Desde lá da mitologia grega sempre existiram as musas, tá? Vou fazer um parênteses aqui. Quem assiste Grey's Anatomy, qual que é o nome da Kelly, né? Calliope. Calliope, a música, é a deusa da música, tá? A deusa não, a musa da música, tá? Fecha aspas. Tá? Então são muitas musas para todas as artes e ele vai pedir inspiração para essas musas. Só que é para qualquer musa? Não. Ele vai pedir inspiração para qual musa? As Tágides, as ninfas do Tejo. Então ele poderia pedir inspiração para as deusas gregas, para as ninfas gregas, para as musas gregas, mas faria sentido um cara que acha que Portugal é melhor em tudo pedir inspiração para musa de outro país? Nananina não. Então ele vai fazer o quê? Ele vai criar as ninfas de Portugal. Então essas ninfas são criaturas místicas, tá? E elas vivem no Rio Tejo. O Rio Tejo é extremamente importante. O Rio Tejo é o principal rio de Portugal, tá? Então essas ninfas, essas criaturas vivem no Tejo e ele pede inspiração a elas, tá? Então a gente vê que ele se influencia totalmente de um conceito presente lá na mitologia grega, mas ele traz para Portugal e cria como se fosse uma mitologia portuguesa, tá? Da onde que ele tirou essa ideia de pedir inspiração, invocar as musas? Na relação mitológica de Hipocrene. Hipocrene é uma musa, tá? E ela inspira através da água. Então ela meio que abençoa a água e quando você toma essa água, você fica inspirado e você faz os grandes feitos que você nasceu para fazer. Ok? Então, ele vai invocar essas musas. Não esqueçam, as Tágides, é super importante isso. Dá uma grifada aí. Aí depois que ele já mostrou o objetivo, já pediu inspiração, ele vai falar para quem que ele está dedicando esse livro. E ele dedica a Dom Sebastião. Dom Sebastião é um rei que morreu durante uma batalha, tá? Ai, eu tirando o cabelo aqui. E ele nunca mais voltou. Então, quando ele não volta, surge em Portugal uma lenda que até hoje existe, tá, gente? Eu fiz questão de perguntar para uma amiga minha que mora lá se a galera ainda fala disso. Ela falou que a galera ainda fala disso, principalmente os mais velhos. Como esse Dom Sebastião, esse rei, ele era muito, muito popular. Quando ele some, a população fica desesperada. Ai, cadê Dom Sebastião? Volta, Dom Sebastião! E começa a circular uma lenda dentro de Portugal que Dom Sebastião ele ia voltar. Mas ele ia voltar quando Portugal tivesse destruído. Aí ele voltaria e salvaria Portugal da destruição. Ai, que lindo, até arrepiei. Tá, gente? Então a gente fala que por oferecer isso a Dom Sebastião, ele cria o quê? O sebastianismo invocativo. Parece que ele fica invocando o Dom Sebastião para ele ressurgir, tá? Além disso, ele dedica esse livro para que Portugal consiga aumentar os domínios, tá? Consiga se expandir. E ele também dedica para que os Lusíadas leve a cristandade para mais localidades, tá? Então, ele dedica esse livro para Dom Sebastião e através desse livro ele espera que essa visão portuguesa e essa visão cristã sejam passadas adiante, tá? Então a gente vê que
Camões quer o quê? Uma unidade cultural e uma unidade religiosa, tá? Ele quer manter uma cultura e uma religiosidade. Se ele pudesse fazer com que o mundo inteiro tivesse essa uma cultura e essa uma religião, para ele estava perfeito. Tinha cumprido a missão da vida dele, tá? Vamos começar a falar da história, que é a parte mais legal? Vamos! A história, Lusíadas, quando começa o capítulo da narração, ele começa no meio da história, tá? Vasco da Gama já tá super chegando, tá? Então a gente fala que a história começa do final. Aí, quando o Vasco da Gama tá lá, quase chegando já ao seu destino final, uma pessoa pergunta para ele o que levou ele a fazer essa viagem. Aí, através de flashbacks de memórias, ele volta e conta toda a história de Portugal. Então, a gente percebe que tem um vai e vem na história. Isso é super comum, tá? Então, dessa forma, o Vasco da Gama ele se torna narrador, é ele que narra Lusíadas, mas ele também é o personagem principal. Agora, eu separei alguns momentos importantes da história, eu vou contar sobre esses momentos, tá? Deixa eu contar quantos momentos são, se não me engano são 4. Então, vamos lá. O primeiro momento é quando Vasco da Gama conta para essa pessoa como que surgiu essa vontade de fazer essa viagem. E ele conta que essa vontade surgiu do rei, e um belo dia o rei estava dormindo muito tranquilo lá na sua cama com seus lençóis de seda, e ele acorda de um sonho. E nesse sonho ele viu 2 velhos, 2 anciões falando com ele. E esses velhos, esses anciões, as pessoas mais velhas falavam assim: Rei, Portugal está preparado para nos conquistar. Esperamos a sua conquista, esperamos a sua dominação. Venha. Quem são esses 2 velhos? Esses 2 velhos têm os nomes de Nilo e Ganges. Ganges, o principal rio da Índia, e Nilo, o principal rio da onde? Do Egito. Então, quando o rei pergunta o nome para esses velhos, eles falam: eu sou Ganges, eu sou Nilo. Aí ele percebe a mensagem que está por trás do sonho dele. Ah, então se os rios que produzem todas as riquezas desses locais estão pedindo para eu conquistar eles, quem vai ser eu para não conquistar? Ah lá, é o universo conversando comigo. Falam que ele acorda muito animado e fala: vamos organizar essa bagaça aqui. Ó, daqui a pouco vai sair viagem, eu quero que conquista a Índia. E dessa forma começou a viagem de Vasco da Gama, ok? Então, nesse sonho, ele confirmou o desejo de se expandir. Todo mundo entendeu? Então tá bom. Aí, a gente chega no plano mítico, lembra que eu falei? Qual que é o plano mítico? É quando Camões coloca deuses e deusas no meio da história. Que deuses e deusas ele vai colocar? Ele vai colocar 2 deuses, Vênus, tá? E Baco, ou Dionísio, tá? Vocês escolhem. Vênus vai ser a deusa que vai defender Portugal, então é a deusa que fala que Portugal tem que viajar sim, tem que conquistar. Então, Vênus, Team Portugal, tá? Baco já fala que Portugal não tem que se atrever, tem que ficar no canto dele, pianinho. Por que Baco vai contra Vênus e vai contra Portugal? Porque Baco era adorado, era cultuado pelos árabes. Ele era cultuado no Oriente. Então ele não quer perder esse culto. Por quê? Se os portugueses conquistam o Oriente, conquistam a Índia, tá? O Oriente não, gente, o Ocidente. Tá errado aqui. Tá certo, é Oriente, tô boiando. Se os portugueses conquistam esse Oriente, ele perde. E quem assume? Vênus. Ok? Então eles começam um duelo falando: ah, Vênus, você acha que você é mais forte? Vem, irmã, pode vir.
Aí Vênus olha para Baco e fala: ih, meu filho, o que tá se achando aí? Baixa aí tua poeira, pô, fica pianinho aí, sou eu que vou ganhar, vou ajudar os portugueses, a gente vai arrasar. Aí Baco: vai lá, irmã, vai sim. E começa esse duelo lá no Olimpo, tá? No concílio, na reunião dos deuses, e os outros deuses ficam meio: eles querem brigar, briga aí, irmão, vai lá, vou ficar quieto aqui. E eles começam um duelo entre eles mesmos, tá? Então, um apoiando, Vênus apoia, Baco não apoia, tudo bem? Vamos seguir. Aí a gente chega na passagem do Velho do Restelo. O Velho do Restelo é fato histórico, tá? É plano histórico, não é plano mítico. O que o Velho do Restelo representa? Ele é uma alegoria, tá? Então ele é um personagem criado por Camões para representar uma parcela da sociedade. Que parcela da sociedade é essa? A nobreza, ok? Nobreza, feudalismo. Então são aquelas famílias que eram muito ricas durante o feudalismo. Com o fim do feudalismo, elas perderam muito dinheiro e elas querem retomar o feudalismo, ok? Por isso que a gente chama eles de conservadores. Então, são as pessoas que defendem o feudalismo e não o renascimento, tá? O que esse Velho do Restelo vai fazer? Vasco da Gama tá lá arrumando todos os paranauê que ele precisa para viajar, para conquistar até a Índia, tá lá no porto. Todo mundo entrando no navio, a tripulação, ok? E as pessoas se despedindo, as mulheres chorando. Ai, amor, não vai não, fica comigo. E a galera, todo mundo se arrumando. Do nada, surge esse velho. E esse velho, ele começa a amaldiçoar a viagem. Por que ele amaldiçoa a viagem e ele amaldiçoa Vasco da Gama? Porque ele fala que todos esses marinheiros eram vaidosos. Eles só queriam conquistar a Índia, conquistar esses novos domínios, esses novos territórios, porque eles tinham a cobiça. Então ele vai condenar a expansão. E, para terminar, ele joga a seguinte praga, e essa praga pegou pesado. Vocês estão lá indo para os árabes, porque vocês falam que eles são os inimigos, mas vocês esquecem que existem inimigos aqui dentro e aqui do lado. Cuidado! Enquanto vocês saem, o inimigo chega. Isso foi tão verdade, mas foi tão verdade, que no final do século, de 1500 e pouquinho até 1600, os espanhóis vão invadir Portugal, isso é verdade, tá, gente? E vão conquistar Portugal, e Portugal começa uma decadência babadeira. Velho do Restelo tinha razão. Ok? Então, esse Velho do Restelo representa toda uma nobreza feudal super conservadora que queria retomar o feudalismo e parar com essas expansões, tá? Por que queria parar com as expansões? Porque quem ganha financeiramente com as expansões? O burguês. Se o burguês está ganhando, o nobre deixa de ganhar, tá? Então eles queriam o fim dessa burguesia. Aí a gente vai para o gigante Adamastor, a parte que eu mais gosto. O gigante Adamastor era um gigante mesmo, tá? E ele é uma alegoria também. Ele representa o quê? O Cabo das Tormentas, que é uma região com o mar muito agitado, ali na África do Sul, lá embaixo na África, tá? E por que tem esse gigante Adamastor? Gigante Adamastor, tá? É um plano mítico, tá, gente? Não existe o gigante, tá? O gigante era apaixonado, enlouquecido pela Tétis. A Tétis é a rainha das Tágides. Lembra que eu falei que era importante saber das Tágides? A Tétis é a maior das ninfas, tá? O gigante um dia olhou a Tétis. Ela estava tomando banho no mar e ele se apaixonou perdidamente por Tétis, tá? Porém, Tétis era casada. O que acontece? O gigante chega em Tétis e fala: ai, Tétis,
Ai, gostando de você, a gente não pode ficar uma vezinha só, no segredo, ninguém vai saber de nada. Até dizendo, que isso? Tô casada, não posso. Com licença. E vai embora. Quando o Tete chega em casa, a mãe de Tete vai buzinar na orelha da filha. Ai, Tete, uma vez só, seu marido nem vai saber, irmã. Vai lá. Depois esse gigante vai fazer os paranauê com você aí, a gente vai se dar mal porque você não quis se entregar pro gigante. Aí Tete fica com aquilo na cabeça. Aí ela tem uma ideia. E se eu enganar o gigante? Ele vai achar que teve relações sexuais comigo, mas no fundo ele não teve. Aí eu engano ele, ele vai ficar com vergonha, ele nunca mais vai vir falar comigo. É, eu vou fazer isso. Aí ela lança como se fosse uma magia e o gigante consegue visualizar ela na praia. E é ela chamando o gigante, tudo magia, tá? Não é ela. Quando o gigante se aproxima, ele percebe que é uma magia, que não é a Tétis, que é uma grande pedra que está enfeitiçada para ele achar que é Tétis. Ele fica com tanta raiva, mas tanta raiva, que ele amaldiçoa Tétis e as ninfas. Quando ele amaldiçoa Tétis e as ninfas, os deuses olham aquilo e falam, ô gigante, calma aí, irmão, quem amaldiçoa aqui é a gente. Você é um gigante, fica quieto. Bom, você não respeitou a gente, você sabia que quem amaldiçoava era a gente vai agora amaldiçoar você. E eles transformam um gigante numa cadeia de montanhas, que é o Cabo das Tormentas, tá? Então, quando o Vasco da Gama tá chegando nesse Cabo das Tormentas, eles percebem o gigante, tá? E ele começa a conversar com o gigante e aquela neblina, né? Porque em montanha tem muita neblina. E aquela neblina e os barcos não conseguiam passar. E o Vasco da Gama conversando, o gigante contando a história. Até que o gigante se emociona tanto de alguém estar ouvindo ele, que ele começa a chorar. E quando ele começa a chorar, a água, as lágrimas dele começam a dispersar a neblina. E Vasco da Gama consegue passar pelo Cabo das Tormentas. Ai, não é lindo? Até arrepiou, tá? Então essa é a parte do gigante Damastor. Estão acabando. Um pouquinho de paciência, tá? Aí a gente chega na Ilha dos Amores, tá? A Ilha dos Amores é a união do plano mítico, tá? Com o plano histórico, tá? Então tem uma verdade histórica, mas também tem uma parte mitológica dentro da Ilha dos Amores, tá? É uma ilha encantada. Então, essa ilha encantada foi encantada pelas Tágides, foi encantada por Vênus também. E Vênus encantou e falou para essas ninfas para elas saciarem todos os desejos dos marinheiros que estão chegando de viagem, tá? Então, a gente percebe aqui na Ilha dos Amores a questão de um amor sensual, tá? Camões utiliza muito a sexualidade e a sensualidade da mulher, tá? Ele provoca um pouco esse moralismo de não podemos falar de sexo, não podemos falar de relações, de desejo, ok? E além disso, a parte final da Ilha dos Amores é quando Tétis, tá? A maior das ninfas do Rio Tejo, chama Vasco da Gama, pega Vasco da Gama pela mão e fala, vem que agora eu vou te dar o seu maior prêmio. Qual que é o maior prêmio? É a previsão do futuro. Então ela mostra o futuro para Vasco da Gama. E quando ela mostra esse futuro, Vasco da Gama consegue ver todas as descobertas e todas as colonizações que Portugal ia fazer no futuro. Então aparece a colonização da América, tá? Aparece a conquista dos territórios africanos. Então, o mundo é mostrado para Vasco da Gama, tá bom? Então, com isso, Camões finaliza a narração e falta só uma parte que é o epílogo, que é a conclusão final. O que Camões fala nessa conclusão final? Ele vai fazer reflexões sobre essa moralidade,
e ele vai criticar a decadência atual de Portugal, tá? Então ele começa a criticar, cadê essa expansão? Porque ele escreve isso, gente, em 1570, já tá caindo o expansionismo português, tá? Então ele fala que a gente não, né? Que os portugueses têm que reviver esse espírito expansionista, ele vai criticar essa decadência, tá bom? Muita coisa, muita informação, mas Lusíadas merece um aulão, tá? Espero que vocês tenham gostado, curtam, tá? Se inscrevam no canal e comentem, porque depois eu fico de olho no comentário e eu fico super feliz, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam bem, se cuidem, sem dar rolezinho, tá? Estou com saudades, logo logo estamos juntos. Um beijo, até a próxima!